Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ícaro Belém e este é o IFSU. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito popular. Novamente, mesmo uma piada ruim. Mas então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre geografia da população. Só que mais especificamente dentro desse tema eu vou falar um pouco de alguns conceitos bases para a gente entender e compreender melhor a geografia da população. Tá, primeiramente a gente precisa entender o que seria essa geografia da população. Geografia da população é uma área de estudo da geografia que vai estudar a população. Só que o que ela vai estudar na população? A gente vai pensar dentro da geografia da população as dinâmicas populacionais, as dinâmicas de movimento que as populações realizam. A gente vai pensar tudo aquilo que vai envolver a população. A gente vai pensar, por exemplo, as migrações, os movimentos pendulares, as taxas que estão postas. A gente vai tentar trazer essa ideia e tentar analisar a população de forma geral. Como eu disse, nesse vídeo eu vou falar alguns conceitos chaves e eu quero que vocês tenham um pouco de noção deles para a gente depois debater outros assuntos que se envolvem dentro da geografia. O primeiro conceito é o de população absoluta. Quando a gente está falando de população absoluta, a gente está pensando no número total da população de um determinado local. A gente está falando do número completo. Nisso a gente está falando, por exemplo, quantos habitantes tem um país, quantos habitantes tem um estado, quantos habitantes tem um município. Essa é a ideia. Agora, quando a gente fala de população relativa, a gente está pensando na densidade demográfica. O que seria isso? Seria a quantidade de pessoas em uma determinada área. Dentro disso, a gente vai pensar em duas coisas. A gente pode pensar num país populoso, que a gente vai pensar no país populoso, aquele que tem uma população absoluta elevada, isso é, quando a gente tem muitas pessoas, e um país povoado. O que seria um país povoado? Seria aquele que teria uma densidade demográfica, teria uma população relativa maior. A China e a Índia são países populosos. Só que se a gente for pensar, por exemplo, na extensão territorial da China, ela é muito grande. E por mais que a população seja grande, ela não vai ser tão povoada. Ou então a Rússia. A Rússia tem uma população grande, mas se a gente for olhar o número de habitantes por quilômetro quadrado, vai ser muito pequeno, pela sua extensão territorial. Mas agora, por exemplo, se a gente for pensar em Mônaco, Mônaco tem mais ou menos 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. A gente deve pensar, é muita coisa. Só que se a gente for olhar também, Mônaco tem 2 quilômetros quadrados. Dentro disso, o que a gente pensa? A gente vai pensar nos países muito povoados e países pouco povoados. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que analisar todo o contexto. A gente analisa a extensão territorial do país, a gente vai analisar a população absoluta, e nisso a gente vai fazer várias relações. O outro ponto que eu quero falar para vocês, o outro conceito, é o conceito de migrações. Antes, eu quero falar um pouco que o conceito é bem complexo, então vai ter um vídeo específico para eu falar um pouco das migrações, porque se eu for falar de todas aqui, o vídeo vai ficar enorme. Mas as migrações, de forma bem ampla, vão ser o deslocamento de pessoas de uma localidade para outra. Nisso a gente pode pensar em várias escalas, motivações e em vários jeitos. Por exemplo, a gente tem a mobilidade pendular, as mudanças de pessoas, a gente tem as migrações de retorno, tem várias questões que não cabe ficar explicando neste vídeo, mas de forma geral é pensar nessa mobilidade, nessas relações, nessas dinâmicas que são dadas pelas populações. A gente tem também algumas taxas que é interessante a gente ter em mente. A primeira taxa vai ser sobre a taxa bruta de mortalidade, que seria o total de óbitos registrados em um município, em um país, em um estado, depende da escala que a gente estiver observando, e vai dizer dessa quantidade de óbitos no período de um ano. A gente tem a mortalidade específica, a taxa de mortalidade específica, que vai dizer sobre grupos etários específicos, e a gente tem também a mortalidade infantil. O que seria a taxa de mortalidade infantil? Seria qual que é o risco que uma criança viva tem de morrer antes de completar um ano. Seria a taxa média de quantas crianças até um ano acabam morrendo durante um determinado tempo. A gente tem também a expectativa de vida ou esperança de vida, que seria até qual idade, por exemplo, uma pessoa é esperada ela chegar. Qual que é a expectativa de tempo de vida que essa pessoa tem assim que ela nasce. Outros conceitos é a taxa bruta de natalidade, que vai dizer a respeito de quantas crianças nasceram, quantos bebês nasceram no período de um ano. A gente tem a taxa específica de fecundidade, que é a taxa média de filhos tidos por uma mulher em determinadas faixas etárias durante o período fértil. E a fecundidade total, que é o número médio de quantos filhos uma mulher teria no final do seu período reprodutivo. Pensando nisso, nesses conceitos no geral, o que eu quero trazer como reflexão? Esses conceitos eles vão ser chaves para a gente pensar várias outras questões, a gente pensar
como que as populações estão lidando, como que as populações se dão, quais que são as dinâmicas. E a partir desses conceitos a gente vai pensar em vários outros e a gente vai conseguir analisar de melhor maneira e saber interpretar melhor os dados para a gente pensar um pouco na geografia da população e na geografia em si. Eu falo geografia da população porque é a área de estudos dessa temática, mas a gente vê todos esses dados em vários contextos da geografia. É isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou lançar mais vídeos sobre essa temática, é uma temática que eu já estudei, já fiz parte de pesquisa sobre, e eu gosto bastante. Se vocês têm alguma dica, alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos, curtam os vídeos e me sigam nas redes sociais. HoracioBH e que eu para frente. E é isso. Muito obrigado, gente.